explicar a intensidade que é participar desse projeto, a velocidade que as coisas acontecem, a velocidade das mudanças que ocorrem tanto num planejamento quanto dentro da gente. Contar desse projeto para quem nunca participou é difícil. A gente vai mostrar foto, vai mostrar vídeo, vai contar o que viveu, mas a pessoa não vai entender o que a gente está passando aqui, que o Rondon não se explica, o Rondon se vive. Pode avisar, tô embarcando! Pode! Então, como docente, o projeto Rondon me proporciona viver uma realidade que muitas vezes é distante da nossa realidade de ponta que a gente tem dentro dos muros da universidade e me permite o exercício no sentido de adaptar o que nós temos de melhor às necessidades de uma população que muitas vezes não tem o mesmo acesso, que muitas vezes não tem a mesma tecnologia, que muitas vezes não tem as mesmas oportunidades. Eu conheci um Brasil além de qualquer livro que exista, em qualquer biblioteca, porque um livro a gente lê e a gente imagina, que a gente vive. O projeto Rondon, ele é voluntariado. E voluntariado é uma ação que todos nós temos que ter no nosso coração e com esse pensamento de ajudar o próximo. Viver momentos ao mesmo tempo que tensos, momentos que a gente teve que se adaptar, momentos que a gente teve que ser rápido, agir rápido, mas também ter uma equipe que apoia, ter pessoas ali que fazem acontecer. Eu aprendi milhares de coisas, eu fiz coisas que talvez há 2 meses atrás eu não imaginava que eu fosse capaz. Isso me proporcionou um aprendizado que veio lá de dentro e me transformou totalmente. Acredito que olhar o paciente não só pela sua doença, mas pelo contexto em que ele é inserido, tenha sido algo que tenha me marcado muito durante a participação do projeto. Eu definiria o projeto Rondon como um sonho impossível, um sonho de transformar vidas e um sonho de ser transformado. Eu fiz coisas além da minha área, então acho que isso agregou muito de eu ter um olhar além da enfermagem, sabe, além do paciente, eu olhar o todo, o contexto, e a gente olha para a realidade deles e se surpreende. Porque qualquer pessoa que tu conversa aqui, eles falam, não, eu não quero sair daqui, nunca pensei em sair daqui. Eu sempre quis participar, mas eu acho que eu não tinha uma real noção do quanto seria intenso e o quanto modificaria as perspectivas que eu tinha da vida. Acho que a questão da humanização, que eu sou muito firme em dizer do quanto a gente precisa ser profissionais humanizados, acho que só intensifica essa emoção, essa necessidade de mostrar que os profissionais eles precisam estar perto da população e não fechadinhos no consultório. Acho que eu não esperava viver tantas experiências enriquecedoras quanto eu vivi aqui e eu não teria essa oportunidade se não fosse pelo Projeto Rondon. Acho que é um projeto que ele traz uma vivência que a gente não vai conseguir em lugar nenhum. Mesmo que a gente se forme e trabalhe em outros lugares, poder viver isso com uma equipe que se prepara, que trabalha e que dá de si tudo que pode, acho que a gente só vai encontrar nesse projeto e as pessoas elas precisam vivenciar mais isso para poder serem melhores profissionais, melhores pessoas. Sim, eu fiz psiquiatria, né, e psiquiatria raiz, assim, que é um contexto muito diferente do que a gente aprende, do que a gente tem, né, na nossa realidade. São muitos aprendizados, né, mas acho que o maior deles seja perceber e aceitar as nossas limitações, assim, o quanto mesmo a gente querendo ajudar, querendo fazer, sabendo o que fazer, o que deveria ser feito, como fazer, a gente às vezes não tem as ferramentas, não tem o contexto necessário e mesmo assim a gente tem que ajustar e fazer algo com o que a gente tem. Sair de uma cidade que é grande, que a gente tem todas as facilidades que a gente tem e vir para um lugar onde
A luz chegou há 2 anos atrás, difícil de entender e de realizar que isso existe, assim, né? No nosso país, no mesmo país que a gente vive, a gente aprende o X, o Y, o Z do livro, do que a gente deveria fazer, e aqui a gente chega e eu não tinha muitas vezes nem palavras, assim, para saber orientar a pessoa, para saber como que, nesse contexto, o que eu vou dizer para ela, porque tudo que me vinha na cabeça não tinha. Tolerar isso, assim, digerir isso e ainda assim conseguir de alguma maneira dar alguma resposta, algum retorno para as pessoas aqui foi incrível, assim, acho que esse foi um dos aprendizados assim, maiores. Foi uma experiência única e acho que vai ser difícil ter outra parecida. Assim. Então, para mim, Rondon é se superar, Rondon é se transformar, sabe? Aqui no projeto tem que ter muita coragem para vir aqui, tem que ter força, tem que querer muito. E aqui a gente é instigado a cada dia ser um pouco melhor. A gente sente que a gente está entregando tão pouco, sabe? Sob o nosso viés, sob o nosso olhar. Mas a gente vê as pessoas tão agradecidas, tão felizes com uma simples orientação, sabe? Com uma conversa, com um olhar, com um cuidado. Então, eu diria que o Projeto Rondon é isso, sabe? É a gente chegar aqui, a gente se doar, a gente todo dia ser instigado a se superar. Bom dia, tudo bem? Aqui a gente não tem altas tecnologias, além do conhecimento que a gente já trouxe, nossas mãos, e aí o fisioterapeuta gosta do movimento, né? Poder ensinar para as pessoas, para os ribeirinhos, para a população indígena, que o próprio corpo deles, por si só, já proporciona saúde, se eles souberem utilizar ele da maneira correta, souberem cuidar do seu corpo e poder passar isso, né? A gente brinca sempre dos multiplicadores. Eu gosto, como fisioterapeuta, tirar a dor da pessoa, ela vê a cara dela de satisfeita, entusiasmada com o que aprendeu, e eu digo, vai e leva isso para a tua comunidade. A gente aprende a valorizar o que a gente tem, valorizar também o que a gente não tem. Eu andei refletindo muito sobre o meio ambiente, a forma como eles lidam com a natureza, valorizam, né? E uma das conclusões que eu cheguei é que a Amazônia, apesar de ser o berço hídrico do nosso planeta, ela muitas vezes é um deserto para muitas pessoas, porque apesar de tanta água, eles não têm acesso à água tratada, saneamento básico, né? E, enfim, se a gente for entrar nesse mérito, determinação social em saúde, as doenças que podem surgir disso, é impressionante, né? O quanto ainda tem muita coisa para a gente investir cada vez mais em ciência, em dar visibilidade para essas pessoas, e projetos como o Rondon, projetos de extensão como esse, abordarem esse tema. É uma realidade muito diferente e infelizmente a gente não tem tudo para oferecer para essa população. É uma população muito carente que precisa de vários aspectos da assistência de saúde e a gente teve que se adaptar a todo momento para poder entregar o máximo em saúde para essa população. Só quem está aqui consegue entender, ver, né, na prática mesmo o que esse Brasil tem de diferente para oferecer, como que a população no nosso país é totalmente diferente, tanto que nós precisamos um dos outros aqui no país. Várias vezes eu me peguei pensando o quanto que no meu dia a dia eu tenho que tratar tenho que pensar só sobre tratamento, né? O melhor tratamento, o mais moderno, mas o olhar para a prevenção, às vezes a gente acaba deixando de lado. E principalmente numa situação assim onde a população é carente, a prevenção e a promoção de saúde vem bem mais importante do que os tratamentos mais modernos que estão surgindo por aí. Promoção e prevenção em saúde não dá para fazer sozinho. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar
para levar todo o olhar da saúde para a população. Chegamos na terra de verde sem fim, com sonhos na mala e um olhar querubim. Oficinas, risadas, o povo a ensinar. Na Amazônia gigante vamos trabalhar. Projeto Rondon, o coração em missão. A força da gente é transformação. Registros tão lindos, o brilho no olhar. Na terra do norte vamos nos doar. Nas águas que dançam com o vento e o sol, a vida se move no eterno arrebol. Crianças sorrindo, a cultura pulsar. É a alma do povo que nos faz remar. Projeto Rondon, o coração em missão. A força da gente é transformação. Registros tão lindos, o brilho no olhar. Na terra do norte vamos nos doar.